que a igreja tem tanto santo e imagem? A Igreja Católica, eu fiz um curso de teologia sobre a Igreja Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica ela foi criada por Roma, que foi o maior Império de cristãos do mundo. Sem generalizar de novo, não todos os católicos, mas a Igreja Católica, ela parece que ela foi criada para manipular o povo, porque a Igreja Católica foi criada por pessoas que perseguiram Jesus. Ela te induz a você confiar e ter fé num santo, numa imagem, e acaba você não indo direto a Deus. Tá, posso agora defender, sim. Não, mas é que eu bom, acredito. É bom, tem a sua parte boa. Eu sou devoto de São Jorge. Muitos amigos meus, queridos, tinham essa questão. Mas por que você adora uma imagem de Jesus? Porque está em Romano, e não idolatrar imagens. Está na Bíblia. Aí, mais uma vez, é uma questão pessoal e particular. É uma adoração que você olha aquilo e respeita. Aquilo está o tempo inteiro te olhando para você agradecer, para você falar, porra, Nossa Senhora, tamo junto. São Jorge, vamos nessa. Entende? Dentro do... São Jorge está que ele está falando, né? Mas por quê? Porque Jesus foi o único que ressuscitou no terceiro dia. Nenhum desses santos ressuscitaram. Eles não são o caminho, a verdade e a vida. Sempre antes de dormir, eu fico olhando um pouquinho os vídeos do YouTube e por algum motivo eu encontrei esse corte do Léo Stronda e é um take rápido de um podcast que me fez coçar muito a cabeça. E se de fato a gente foi criado, toda a nossa geração, todas as gerações antes da gente, para ser controlado? E se a Igreja Católica aproveitou o poder que ela tinha na época, não para salvar almas, mas para controlar a base da pirâmide? E se a gente for uma engrenagem, uma peça descartável de um sistema muito maior que a gente não consegue compreender ou enxergar? Depois que eu vi esse vídeo dele, eu fui atrás, comecei a pesquisar evidências de que a Igreja Católica de fato nos controlou. E se controlou, o que isso significa, onde começou e, mais importante, o que faz a gente continuar sendo alienado até hoje. E descobri que a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Você já acorda cansado, vai enfrentar aquele transporte público maravilhoso, espremido com uma sardinha em lata, sentindo o cheiro do sovaco da humanidade logo às 6 da manhã. Todo mundo ali com cara de zumbi, indo pro abate diário. Aí você chega naquele trabalho que suga tua alma e você sente isso, você sabe que aquilo tá te matando por dentro. Dá aquele sorriso falso pro teu chefe e passa o dia inteiro tendo as mesmas conversas vazias. Conversas sobre nada, sei lá, conversas sobre futebol, sobre político. E volta pra casa drenado, completamente destruído. Assiste qualquer lixo pra esquecer que tá vivo. Dorme e amanhã tudo de novo. O famoso ciclo. É um ciclo tão perfeito que parece programado, e talvez seja mesmo. Before we talk about today's gaming topics, I'm excited to announce. Always a joy seeing all tech safe from landfill. Há 2.400 anos antes de Cristo, Platão escreveu uma passagem que descreve exatamente o momento que você está vivendo agora. Ele chamou de a alegoria da caverna. E não é só mais um texto chato de filosofia, é literalmente a descrição da sua vida. O cara descreveu prisioneiros acorrentados em uma caverna desde o nascimento. Eles nunca viram o mundo real. Tudo o que eles conhecem são sombras projetadas na parede diante dos seus olhos. Para eles, aquilo é realidade. Mas um desses prisioneiros consegue se soltar.
e sai da caverna e pela primeira vez encara a luz do sol. A experiência dolorosa, a luz o fere, a verdade queima e cada passo em direção ao real é marcado por sofrimento. Porém, ele chega na parte de fora e vê a luz, vê o sol e vê a verdade. E quando volta para contar aos outros os prisioneiros o que viu, eles riem dele e o rejeitam. Platão queria mostrar a dor da busca pela verdade. A estrutura da sociedade moderna não mudou nada em 2 milênios. A única coisa que mudou foi a tecnologia de projeção das sombras que melhorou. O que você chama de realidade, o telejornal passando desgraça o tempo todo para te manter com medo. A grade curricular das escolas que te ensina a decorar, mas nunca a pensar. A polarização política na internet, onde todo mundo se odeia. São só sombras na parede, sombras bem produzidas. Isso até me faz lembrar daquele episódio da família dinossauro. É isso aí, caloteiro. Da próxima vez, pague suas contas, tá? Puxa, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco eles vêm buscar a minha televisão. Ah, não esquenta, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas se sentirem distraídas e confiantes. Dino, esquece a recessão. Vem ver esses programinhas novos. Bom programa. Tchau. Como uma família com 19 filhos pode viver numa linda casa sem pai, sem emprego e sem dinheiro? É fácil. Eles vivem de amor. Assistam Vivendo de Amor às 8 e logo após Família Unida, tudo pela esperança e a vida é cor-de-rosa. Poxa, acho que a vida não é tão ruim assim, não. É exatamente uma engenharia muito sofisticada por trás disso tudo. Engenharia psicológica, engenharia social, desenhada meticulosamente para garantir que você nunca olhe para trás, que você nunca veja a fogueira de verdade. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel da Economia, um dos caras mais fodas que já estudaram a mente humana, explica isso perfeitamente. A mente humana prefere o conforto da ilusão cognitiva, do piloto automático, da mentira reconfortante, do que a dor de raciocinar de verdade. Pensar dói, pensar cansa, pensar é perigoso. Os arquitetos desse mundo, eles sabem disso. Eles sabem muito bem disso. Durante a Idade Média, a Igreja Católica sacou uma parada genial. O conhecimento era perigoso. E eu não tô falando de Deus aqui. Deus é uma coisa, eu tô falando de homens usando o nome de Deus como ferramenta de poder. Tem um versículo em Oséias capítulo 4, versículo 6 que diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento." A elite clerical da época percebeu isso rápido. Conhecimento liberta e gente livre não obedece. Gente livre não paga dízimo. Gente livre não aceita ser explorada. Se o povo aprendesse a ler, a pensar, a questionar por conta própria, destruiriam o trono. Então eles inverteram o jogo de forma brilhante. Não era mais sobre iluminar as massas, era sobre manter no escuro. Genial, né? Perverso, mas genial. Por séculos, cara, centenas de anos, eles mantiveram todas as informações trancadas em latim, uma língua morta que a plebe não falava, porque simplesmente se você precisa de um intermediário para falar com Deus, você é um escravo espiritual. Aí eles criaram aquela jogada de mestre chamada vendas de indulgências, tipo assim, você pecou, beleza, paga aqui que tá perdoado. E foi ali que criaram e industrializaram o medo do inferno.
Pensa na genialidade perversa dessa parada. Eles criaram um problema invisível, a danação eterna, e venderam uma única solução: obedecer à instituição deles. E você não pode perder, caramba, cantaraba de garantir o seu terreninho lá no céu, né, bispa? Exatamente, pessoal. Olha só, terrenos a partir de 100 mil reais. Olha só, para abençoar a obra do Senhor, e você vai poder morar no céu. É a máfia perfeita, o crime perfeito, porque o produto é inexistente, mas todo mundo compra por medo. Isso criou uma cicatriz profunda na psique humana coletiva que dura até hoje. A ideia de que você é incapaz de acessar a verdade sozinho. De que você sempre vai precisar de um pastor, de um político, de um líder, de um influenciador para te dizer o que é certo e errado. Eles terceirizaram sua consciência, literalmente. Mas aí o tempo foi passando e esse medo místico do inferno foi perdendo a força gradualmente. As pessoas começaram a questionar mais. Era preciso um novo tipo de controle para a era das máquinas. E foi aí que no século XVIII, o Reino da Prússia desenvolveu um modelo educacional que não tinha nada a ver com iluminar mentes. O objetivo, documentado em textos oficiais da época, era criar cidadãos incapazes de questionar a autoridade do Estado. Eles queriam soldados obedientes, operários produtivos, gado domesticado, sinos tocando, fileira, uniformes, obediência passiva, decorar sem entender, repetir sem questionar. E quem trouxe esse modelo para o ocidente? John D. Rockefeller, só um tiozinho mais rico e poderoso da história, que injetou milhões de dólares para implementar esse sistema nos Estados Unidos. Um conselheiro dele na época, Frederick Getty, chegou a escrever num documento oficial: não tentaremos fazer dessas pessoas filósofos ou homens de ciência, queremos trabalhadores. Deixa eu traduzir aqui para você, meu amigo. Basicamente, ele disse que quer escravos produtivos que não questionem, peças substituíveis. Quer que eu traduza de novo, mais uma vez? Ele falou CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Brincadeiras à parte. Do something. Quando você sente que a escola matou tua criatividade, não é apenas uma sensação, é o resultado calculado de um projeto bem sucedido. Eles focaram na repetição mecânica e na memorização para atrofiar o pensamento crítico, porque uma população que só decora, não questiona, uma população que obedece ao sinal do intervalo, vai obedecer ao sinal da fábrica e mais tarde às ordens do governo. É tipo treinar um cachorro, só que com humanos. O negócio é doido. Muita gente acha que o mundo é caótico, uma bagunça aleatória, mas se você estudar a história com atenção, vai ver um padrão que se repete, o famoso problema, reação, solução. Funciona assim: se você quer tirar a liberdade das pessoas, você não pode simplesmente pedir. O povo vai resistir. Então o que você faz? Você cria um problema, uma guerra, uma crise econômica, um pânico. Você espera a reação desesperada do povo, as pessoas com medo pedindo por uma solução. E então você entrega a solução, uma medida que tira a liberdade, mas promete a segurança. E o povo aceita de braços abertos porque está se cagando de medo. Liberdade por segurança, a troca mais antiga do mundo. Lembrei até da pandemia, do 11 de setembro, até desse caso recente aí que está acontecendo. Venga por mim, cobarde! Excelentíssimo senhor Donald Trump.
No século XX, banqueiros de Wall Street financiaram os dois lados de guerras mundiais. Os dois lados, está documentado, esquerda contra direita. Enquanto a massa briga na arena, os donos do estádio contam o lucro. O dinheiro não tem ideologia, o dinheiro segue o poder, só isso, sempre. E aqui vem uma parte mais estranha. Se no passado o controle era pela dor, tipo aquele papo de George Orwell no livro 1984, com o Big Brother vigiando, hoje o controle é pelo prazer. Introducing Macintosh. Done before. Macintosh. From Apple. Aldous Huxley tinha uma visão mais assustadora que Orwell. Ele dizia que não seria necessário queimar livros, porque ninguém mais ia querer ler livros. Ele previu uma sociedade controlada, não por grades, mas por distrações. Olha pro teu celular agora, as redes sociais, dopamina barata de cada segundo no TikTok. Isso não é aleatório. Criaram uma geração viciada em aprovação digital. Uma sociedade que discute baboseira na internet, treta de Twitter, fofoca de famoso, enquanto leis que decidem o futuro das nações são aprovadas sem que ninguém perceba. A crítica social moderna é permitida desde que seja superficial. Você pode reclamar no Twitter à vontade, mas tenta atacar a estrutura do sistema bancário. Tenta questionar como o dinheiro surge do nada, mostra a verdade do sistema fiduciário e aí você vai ver o algoritmo te esconder. Nós vivemos na sociedade do espetáculo, tudo é imagem, tudo é aparência. E aqui entra a parte mais estranha dessa história. E se tudo isso, a escola, o controle, a sociedade, for apenas uma camada superficial de algo muito maior? E se essa sensação de que algo está errado vier do fato de que a própria realidade não é o que parece? Em 2003, o filósofo Nick Bostrom propôs uma ideia perturbadora. Se uma civilização se tornasse avançada o suficiente, ela criaria simulações perfeitas de seus ancestrais. E a estatística diz que é muito mais provável estarmos em uma dessas simulações do que na realidade base. O universo tem limites rígidos que funcionam como limites de processamento. A velocidade da luz, nada pode ir mais rápido. É como se o sistema não conseguisse renderizar mais rápido que isso. Na mecânica quântica, as partículas só se definem quando são observadas. Eu não entendo nada disso, mas entendo como um videogame, exatamente como um videogame, que só carrega o cenário para onde você está olhando. E tem os bugs, o efeito Mandela, milhares de pessoas compartilhando memórias idênticas de coisas que nunca aconteceram, o rabo do Pikachu sendo preto, logotipos que todos juram já ter vistos, mas nunca existiu, momentos e cenários inexistentes que nos traz a sensação de nostalgia, como se o mundo já foi o mesmo para todos. Será que são bugs da Matrix? Seja na simulação digital ou apenas uma construção social bem feita, o fato é, estamos presos. A verdadeira Matrix não precisa de computadores. Ela é um sistema de controle invisível. Ela funciona como um labirinto de ratos. Eles colocam um pedaço de queijo na tua frente, o carro novo, a promoção, o corpo perfeito, os likes, e te fazem correr atrás deles na rodinha infinita. Você corre, mas nunca sai do lugar. E quando finalmente alcança o prêmio, ele já não significa mais nada, porque no dia seguinte surge uma versão nova, modelo atualizado, e para você esse sim é o verdadeiro. É um ciclo perfeito de vontades e frustrações. Antes de ter, você sente que precisa. Depois que tem, já perdeu a graça. E aí você corre de novo.
Igual aquela galera que troca o iPhone todo ano, não porque precisa, mas porque o sistema sussurra de que o seu já não é mais suficiente. Eles sabem que no próximo ano vai sair outro igual, com uma câmera 1% melhor, mas entram na fila mesmo assim. No fim, não é você que possui as coisas, são as coisas que possuem você. É o famoso mochileiro mesmo. E se você é assim, cara, me desculpa, eu não consigo te entender. Você trabalha para sobreviver, mas nunca para viver de verdade. Você é ensinado a seguir regras que os donos do mundo nunca seguiram. Eles querem que você ame a sua prisão, que você defenda o sistema que te explora. Larry, qual você acha que é o sentido da vida? Trabalho. É importante ser útil. Olha pra mim, tenho tudo planejado. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar. E não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. É só olhar ao redor. Está aí nas esquinas da sua cidade, no transporte público, nas filas intermináveis e, ironicamente, também dentro de universidades cheias de gente iluminada. Pessoas que juram, que pensam por conta própria, mas repetem exatamente o que o sistema quer ouvir. Brigam por ideologias, por políticos, por marcas, por times. Defendem tudo com unhas e dentes, menos a própria vida. A verdade mais brutal é que 99% das pessoas nunca vão escapar dessa caverna. Elas vão passar a vida defendendo a Matrix e vão morrer sem nunca terem acordado. Eu citei filósofos, história, bíblia, ciência, não para parecer erudito, é para provar que o aviso sempre esteve aí. Os sinais sempre estiveram na nossa frente, a gente que escolheu não olhar. Amanhã, quando o despertador tocar, e ele vai tocar, você vai ter uma escolha. Você pode levantar no automático, aceitar as sombras na parede e voltar a dormir de olhos abertos, continuar no loop infinito até morrer, confortável, seguro. Ou você pode começar a questionar de verdade, estudar como o dinheiro funciona de verdade, como a mente humana funciona, como o sistema foi montado. O sistema foi desenhado para te manter fraco, distraído e dependente. A maior rebeldia que você pode cometer hoje é se tornar forte, inteligente e livre. E, meu amigo, não espere que alguém venha te salvar. Ninguém vai te tirar da caverna. Você tem que se soltar sozinho. A luz da fogueira dói nos olhos no começo. Queima, arde, mas é a única coisa que pode te mostrar que as sombras eram mentira.